O filme começa em 1912, no auge da tragédia que marcou a história do Titanic. Elizabeth, uma jovem angustiada, tenta desesperadamente escapar das águas geladas que tomam conta do navio. Ela grita por seu noivo, Charles, mas a confusão e o caos fazem sua voz se perder na tempestade. O capitão, vendo a aflição dela, a empurra para um bote salva-vidas que, em meio ao pânico, vira ao ser baixado. Todos caem na água, mas Elizabeth consegue se segurar no bote virado, ainda chamando por Charles. De repente, sua voz é respondida de um iceberg próximo. Charles, ainda vivo, pula nas águas geladas para nadar até ela. Mas, antes que possa alcançar o bote, uma força sinistra emerge do fundo do mar. Um cadáver reanimado surge, puxando Elizabeth para as profundezas. Corta para 110 anos depois, e o Titanic 3 embarca em uma nova viagem, seguindo a rota original do navio afundado. Um jornalista explica que o navio fará uma parada no local do naufrágio, em memória das mais de 1.500 vítimas. No cais, um homem e uma mulher chegam empolgados, observando o novo Titanic. Ele sugere que ela pare de olhar para o celular e aprecie o navio, reclamando sobre o lucro gerado pela tragédia. A mulher finalmente olha para cima, percebendo que o homem filma tudo para seus seguidores. Logo, são cercados por fãs ansiosos para fotos, e depois gravam um vídeo animado antes de embarcar. Enquanto isso, o capitão do Titanic 3 apresenta sua equipe de segurança, incluindo Brian Andrews, um ex-Navy SEAL, responsável por garantir a segurança dos passageiros e das valiosas relíquias do navio original. A bordo, a equipe está preparada para lidar com qualquer situação, dada a grande quantidade de passageiros e o simbolismo do navio. Quando o Titanic 3 zarpa, o capitão dá a ordem para os motores começarem. Os passageiros comemoram a partida. Mas no porão de carga, uma jovem mulher misteriosa emerge de um dos baús. Ela anda silenciosamente pelos corredores do navio e encontra um quarto para desembalar suas coisas. Enquanto isso, o casal de blogueiros grava outro vídeo para seus seguidores e decide cumprimentar outros passageiros. A jovem segue seu caminho pelos corredores sem que ninguém saiba o que a trouxe ao navio. Em um dos quartos, a jovem encontra um uniforme de tripulação e rapidamente o coloca. Disfarçada, ela consegue agora se mover pelo navio sem ser notada. Enquanto isso, pelo alto-falante, a voz de Julie ecoa, se apresentando como a organizadora da tripulação. Ela explica que o Titanic 3 foi meticulosamente recriado ao longo de 10 anos por mestres artesãos, com o apoio de patrocinadores que doaram itens autênticos do local do naufrágio original do Titanic. Julie também anuncia que, na noite seguinte, a capitã Celeste Rhodes conduzirá todos até o local de descanso final do Titanic, onde farão 1 minuto de silêncio em homenagem aos que perderam a vida naquela tragédia. Por enquanto, ela deseja a todos uma boa estadia. A jovem, ainda disfarçada, se esgueira até uma sala de museu e se aproxima de um armário contendo um violino. Com cuidado, ela o pega, certificando-se de que ninguém a vê. No momento em que está prestes a sair, um homem entra na sala e grita, exigindo que ela coloque o violino de volta. Ele explica que aquela peça é a mais valiosa de sua coleção, o violino que tocava enquanto o Titanic afundava. Submerso no fundo do oceano por 100 anos, o violino não foi danificado. Julie, que estava perto, tenta acalmar o homem. Enquanto isso, a jovem nota um grampo de cabelo em um dos armários e comenta que sua bisavó tinha um igual. Furiosa, ela percebe que o homem roubou itens do local de descanso final do Titanic. Ela o lembra de que os egípcios enterravam seus tesouros com os mortos, amaldiçoando quem ousasse tocá-los. O homem, irritado, pergunta quem ela é. E Julie, sem saber quem é a garota, apenas pede que ela saia. Aproveitando a distração, a jovem pega o grampo de cabelo e sai. Os blogueiros continuam filmando. Enquanto filmam, o homem acidentalmente esbarra em alguém e se desculpa. Ele ouve uma resposta ríspida e é advertido para parar de olhar para o celular. A mulher, então, intervém, dizendo que foi ela quem esbarrou nele. O homem se vira e começa a elogiá-la, o que incomoda seu companheiro, mas eles continuam explorando o navio. A jovem, por sua vez, volta aos decks inferiores, enquanto os blogueiros se perdem nos corredores e esbarram em Brian, Mia e Jackson, que, ao perceberem, lhe dão direções. Em outra parte do navio, o professor Hall conversa com um passageiro, mostrando-lhe um anel de noivado que, segundo ele, pertenceu ao capitão Edward Smith. O homem fica imediatamente interessado e pergunta o valor. O professor Hall, com um sorriso educado, decepciona o homem, dizendo que o anel não está à venda. No entanto, ele oferece outras relíquias valiosas que o visitante poderia querer comprar. Após uma troca de cumprimentos, os dois se dirigem ao convés inferior para ver as outras peças. Enquanto isso, a jovem misteriosa começa a realizar um ritual no convés superior. Ela tira uma foto do capitão Edward Smith de sua bolsa e, com um olhar fixo, começa a chamar os espíritos da morte.
No salão de baile, o concerto de Gaia começa, preenchendo o ar com música intensa. A Capitã Celeste, em sua cabine, se prepara para o evento, fazendo uma videochamada com seu noivo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Titanic 666. Espero que esteja gostando. Comente. É muito bom pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Mia e Jackson, ainda explorando o navio, logo percebem a garota realizando seu ritual. Sem entender o que ela está fazendo, começam a sair discretamente, mas ela, com um gesto abrupto, corta a mão. Eles decidem se afastar, mas de repente a porta se abre com um estrondo. Assustados, viram-se para ver sua fã, Nancy, que estava assistindo a transmissão ao vivo deles e decidiu se juntar à exploração. A garota, completamente alheia à presença deles, continua seu ritual. Nesse momento, as paredes do navio começam a tremer e a câmera do blogueiro se desliga inesperadamente. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme A Maldição do Titanic. Espero que esteja gostando. Comente. É muito bom pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Jackson, com uma expressão preocupada, sugere que se afastem ao máximo daquela mulher estranha. Mia e Nancy os seguem, sentindo uma tensão crescente. Enquanto isso, na cabine da Capitã Celeste, ela se prepara para o grande evento, conversando com seu noivo quando as luzes começam a piscar. Ao tentar voltar à conversa, ela percebe que a conexão foi cortada. No corredor, Mia, Nancy e Jackson continuam sua caminhada, e Nancy revela que os segue há anos, decidindo reservar o cruzeiro apenas para acompanhá-los. Impressionados com sua dedicação, os blogueiros a seguem até sua cabine para carregar os celulares. Nesse momento, o professor corre até Jackson, acusando-o de ser descuidado. Ele olha para Mia e ri, mas Nancy, pensando que o professor é outro fã, se orgulha ao mencionar que eles têm 12 milhões de seguidores. O professor, ao ouvir isso, muda de atitude e imediatamente pede que Nancy saia. Mia, percebendo a situação, diz à fã para ficar e chama o professor de rude. Ele ignora completamente a jovem e, com uma atitude desdenhosa, oferece relíquias, incluindo um diamante azul que, segundo ele, ficaria perfeito para Mia. Indignada, ela se afasta e exige que ele a respeite. Jackson, já irritado, intervém e obriga o professor a sair. Antes de o concerto começar, Julie anuncia que o navio chegou ao local da tragédia e que todos farão um momento de silêncio para homenagear os mortos. Enquanto isso, a jovem continua seu ritual, imersa em sua própria cerimônia macabra. Quando o momento de silêncio chega ao fim, Julie agradece a todos e anuncia o início do concerto de Gaia. No exato momento em que ela termina, a garota que realizava o ritual vê o capitão Edward Smith, seu bisavô, aparecer diante dela. A presença dele parece mudar o clima. Enquanto isso, Mia e Jackson, no convés, decidem filmar um vídeo. De repente, Mia ouve uma música suave e, para sua surpresa, um fantasma com um violino aparece atrás deles. Encantada pela melodia, ela convida Jackson para dançar. Durante a dança, algo estranho acontece. A eletricidade do Titanic 3 falha brevemente, deixando o navio em um breu. Enquanto dançam, um som aterrorizante começa a se espalhar por toda a embarcação. Mia, desesperada, coloca as mãos nos ouvidos e implora para que pare, mas Jackson não sabe como ajudar. O fantasma com o violino agora está bem perto deles. Ela grita, sem perceber que o espírito está puxando Jackson para a névoa. Quando o som cessa, o assistente da Capitã Celeste ordena que verifiquem os sistemas do navio. Mia, sem encontrar Jackson, é abordada pelo professor, que tenta acalmá-la. Ele sugere que ela vá até o bar. Ela concorda, mas antes de ir, pega o celular e decide gravar um vídeo para contar o que acabou de acontecer. Nesse momento, o violinista fantasmagórico reaparece, emitindo um som ainda mais aterrorizante. Mia morre instantaneamente, caindo no chão. O assistente da capitã, após revisar os dados, confirma que a névoa está interferindo no radar e tenta falar com Celeste, mas não consegue. Preocupado, ele instrui um colega a monitorar o radar e vai até o salão verificar a situação. Enquanto isso, uma passageira inspeciona um bote salva-vidas recuperado do naufrágio. Ela não acredita que alguém tenha sobrevivido ali, e o professor tenta distraí-la, mostrando um antigo colar. No convés, 2 seguranças encontram o corpo de Mia e confirmam sua morte. Parker chega ao salão de festas e pede que a Capitã Celeste vá até a ponte. Quando ela chega lá, nota algo estranho nos instrumentos. Ela sugere reiniciar o sistema. De repente, Brian, visivelmente agitado, pede que a capitã o acompanhe. Juntos, eles vão até o convés, onde o corpo de Mia está. Ao vê-la morta, Celeste pergunta sobre o marido e pede a Brian para verificar se Mia estava transmitindo ao vivo, o que pode ajudar a entender o que aconteceu. Alguns minutos depois, Hector chega e ordena que os seguranças vasculhem a área e verifiquem as câmeras. Celeste pega o celular de Mia
e pede ao chefe de segurança que descubra quem foi a última pessoa que ela ligou. Em seguida, ela vai à ponte relatar o incidente à guarda costeira. Enquanto isso, um engenheiro está tentando consertar equipamentos defeituosos. De repente, ouve ruídos estranhos. Ao virar-se, vê pessoas se aproximando e, apavorado, tenta correr. Mas antes que consiga, um fantasma aparece e, com um simples movimento, arranca uma válvula de um cano e a lança, decapitando o engenheiro. Hector, Brian e outros guardas estão assistindo às câmeras. Celeste chega e pergunta o que encontraram. Eles dizem que não há nada suspeito, mas entregam o celular de Mia, que conseguiram acessar. Ao reproduzir o vídeo, Celeste vê que Jackson parece ter desaparecido. Depois, vê o professor Hal se aproximando de Mia e convidando-a para o bar. Quando Mia pega o celular, sua expressão de terror é clara, e logo ela morre. A capitã sugere que Hal tenha algo a ver com isso e que é hora de interrogá-lo. Nesse momento, Hal conversa com Julie no salão de festas. Celeste e Brian se aproximam e pedem para falar com ele em particular. Hal o segue, sem saber do que se trata. Quando chega, descobre que Mia está morta e o marido desapareceu. As imagens de segurança mostram uma discussão entre ele e Jackson. Hal admite ser de temperamento difícil, mas diz que não passou disso. Brian sugere levá-lo para continuar o interrogatório e Celeste concorda. Enquanto isso, a desconhecida no porão usa seus poderes e o motor do navio começa a funcionar. Celeste, prestes a observar o interrogatório, sente o navio começar a se mover. Ela instrui Brian a cuidar de Hal e corre para a ponte. Assim que a porta se fecha, Brian, irritado, pergunta a Hal quando ele aprenderá a se controlar. Ele garante que vai ajudá-lo, mas agora será uma taxa maior. Hal retruca, dizendo que não vale tanto por apenas trazer clientes. Após uma troca de palavras, eles chegam a um acordo, mas Brian agora terá que procurar clientes mais ricos. Brian não entende por que Hal nunca consegue juntar dinheiro suficiente. Hal discorda, afirmando que aqueles itens têm uma história e, embora não signifiquem nada para ele, têm grande valor para os compradores. Quanto aos mortos, ele diz, eles não se importam mais, pois já se foram. Depois de deixar seu parceiro na sala, Brian sai. Enquanto isso, Celeste caminha pelo convés e percebe que o navio está se movendo. Ela tenta se comunicar com Parker, mas não obtém resposta. Ao chegar à ponte, pergunta o que está acontecendo e por que o navio está se movendo. O assistente informa que algo está bloqueando o sistema e ninguém sabe o que está ocorrendo. Já tentaram reiniciar, mas não funcionou. Algo desconhecido acionou os motores, e agora o navio segue um curso diferente. Furiosa, Celeste ordena que acionem a ré e resolvam a situação, enquanto ela vai até o convés. Brian a encontra no convés e juntos descem para a sala de máquinas. Ao saírem, Julie e Strauss saem para o convés. Strauss elogia o colar de Julie quando uma mulher passa por elas. Elas esperam até que Strauss esteja sozinha e o fantasma a ataca, estrangulando-a com o colar. Na sala de máquinas, Celeste tenta fechar a válvula de aceleração, mas de repente vê o corpo do engenheiro. Em pânico, ela tenta contatar Parker, mas o rádio não funciona. Percebendo que precisam desligar o navio, ela começa a corrigir os sistemas, mas nada funciona. O computador está congelado e a válvula não se move. Brian percebe que os motores não aguentarão a pressão e insiste que precisam sair, mas Celeste se recusa. Ela precisa neutralizar a válvula primeiro. Quando o sistema está prestes a explodir, Brian pega a capitã e a leva para fora da sala. Quando a porta se fecha atrás deles, uma explosão violenta acontece no salão de festas. Os passageiros caem com o tremor. Depois de se recuperar, começam a perguntar o que aconteceu. Celeste, recuperando a compostura, diz que precisam avisar os outros imediatamente. No comando, há pânico. A tripulação está confusa sobre o que aconteceu. Alguém sugere que foi um iceberg, pois os instrumentos mostram que um dos motores falhou. Parker tenta falar com a capitã, mas ela não responde. Alguns minutos depois, Celeste entra no comando. Regina informa que há um iceberg à frente, no rumo atual. A capitã diz que, no momento, o navio está à deriva com a corrente e, mesmo que colidam, o impacto não será forte o suficiente para causar danos graves. Brian começa a entrar em pânico, mas Celeste mantém a calma e ordena que Parker tente contactar outros navios. Enquanto isso, Hector inspeciona a sala de máquinas, sendo observado por uma presença sinistra. No comando, Parker ainda tenta estabelecer comunicação com alguém, mas sem sucesso. Celeste decide informar os passageiros sobre a falha no motor e pede que fiquem tranquilos, se recolham aos camarotes e aguardem os engenheiros resolverem o problema. De repente, a guarda costeira faz contato. A capitã reporta o ocorrido e solicita um rebocador. Após a ligação, ela informa à tripulação que o navio mais próximo está a 2 horas de distância e dá instruções claras. Celeste vai ao seu camarote para tentar contatar a corporação. Enquanto isso, Hal está em seu quarto, trancado.
Ele percebe que água começa a pingar do teto, as luzes piscam e se apagam, e estranhos sons começam a ecoar. Em pânico, ele implora para que o barulho pare, mas, quando o silêncio retorna, ele vê o fantasma parado diante dele. Aterrorizado, ele corre para o canto oposto, suplicando que a aparição o deixe em paz. Mas, em um movimento rápido, o fantasma amarra suas mãos nos postes da cama e exala um hálito gelado sobre ele. No comando, Nancy entra correndo, dizendo que tem algo urgente para contar à capitã. Celeste a ouve e Nancy revela que o fantasma matou Mia. Para provar, ela mostra o último vídeo do celular da blogueira. Celeste, porém, não acredita nela e a tranquiliza, dizendo que não há fantasmas no Titanic 3. Ela pede a Brian que acompanhe Nancy de volta ao seu camarote e decide não liberar Hal por enquanto. Ele não irá a lugar nenhum. Após o anúncio, os passageiros começam a se retirar para os camarotes. Brian vai até o quarto de Hal. Ao entrar, encontra o homem caído no chão, confuso e apavorado. Hal implora para que Brian fique longe, mas, ao ajudá-lo a se levantar, o homem pede para ser levado até Celeste. Levando-o até a capitã, Hal explica que viu uma criatura estranha, algo que não consegue descrever, mas que sentiu que a morte estava muito perto. Furioso por ter sido trancado, ele ameaça a capitã com advogados e exige que o navio seja virado para Nova York. Nesse momento, um dos guardas entra, dizendo que não encontrou Hector em lugar algum. A capitã pede que Brian acompanhe Hal de volta ao seu camarote e, em seguida, vá com Sykes até a sala de máquinas procurar por Hector. Os homens saem e Celeste tenta contatar o chefe de segurança pelo rádio. Hal é escoltado de volta ao seu camarote, mas, no caminho, encontra uma menina estranha. O professor a reconhece como a mesma que estava perto de sua coleção. Ele a acusa de ser a responsável por tudo o que está acontecendo, mas ela nega e diz que sabe o que está ocorrendo. Ela acredita que eles não estão preparados para ouvir a verdade. Brian insiste em uma resposta, sugerindo testá-la. A garota aponta para Hal e afirma que a culpa é dele. Quando ele desenterrou as tumbas e roubou os itens dos mortos, tudo começou de novo. Inicialmente, pensou que a paz havia voltado e as vozes em sua cabeça cessaram. Mas desde que seu bisavô morreu no navio, os pesadelos retornaram. Ela acredita que Hal, ao mexer com os túmulos, despertou uma maldição e o navio agora está amaldiçoado. Hal, desesperado, pergunta como parar isso, mas a garota responde que já é tarde demais. Ele está condenado a ver todos ao seu redor morrerem. Os guardas escoltam Hal de volta ao seu quarto, mas de repente eles encontram um fantasma à frente. O policial tenta se comunicar com a aparição, mas falha e acaba morto. Hal, assustado, se esconde atrás de uma esquina e vê o guarda desaparecer, sendo substituído pelo espectro. Apavorado, ele corre na direção oposta. Enquanto isso, Brian leva a garota para um quarto seguro. Ela avisa que isso não adianta e que todos morrerão. De repente, as portas se fecham sozinhas e Edward Smith aparece. Brian, em pânico, atira, mas a bala acerta seu parceiro. A energia do navio falha e as lanternas se acendem. Celeste vê o fantasma e grita. Ela ordena que todos apontem as lanternas para a parede, mas, quando o fazem, o espaço está vazio. Pensando que deve ter imaginado, ela pede que o trabalho seja retomado. Edward Smith transfere parte de seu poder para a bisneta, e Brian, horrorizado, não pode fazer nada. A garota, então, deixa o guarda inconsciente antes de sair da sala calmamente. Hal, desesperado, corre para sua cabine e tenta se livrar da coleção. Ao ir ao banheiro, vê o fantasma de Mia. A garota chega à ponte e, usando seus poderes, empurra Parker para o lado. Celeste tenta impedir, mas ao tocá-la, vê o fantasma de Edward Smith. Com um sorriso, a garota empurra o capitão e assume o controle do navio, dirigindo-o confiavelmente em direção ao iceberg. Celeste implora para que ela pare, explicando que a morte de todos não trará Smith de volta, mas a garota segue indiferente. A tripulação tenta retomar o controle, mas sem sucesso. Celeste, em um último esforço, diz à bisneta que, se o navio colidir, ela morrerá junto com todos. Sorrindo, a garota corta a própria garganta. Logo, o navio colide com o iceberg. Julie tenta acalmar os passageiros e guiá-los para a área de reunião. Celeste tenta contatar alguém, mas sem resposta. Hal entra e revela que, para acabar com a maldição, os artefatos devem ser devolvidos ao fundo do mar. Celeste, desesperada, recusa e diz a ele para ajudar os passageiros nos botes salva-vidas. O Titanic 3 afunda rapidamente e o pânico se espalha. Brian tenta roubar uma parte da coleção no salão, mas o fantasma de Mia aparece e o força a atirar em si mesmo. O navio já está submerso até a metade. Celeste tenta organizar a evacuação, designando Hal para ajudar. Ela segue para outra parte do navio enquanto as águas invadem os corredores. O caos aumenta no salão e Julie encontra Brian, agora um fantasma, que derruba um bote salva-vidas sobre ela.
Hal começa a ajudar os outros, mas os botes são cortados por Mia, fazendo os passageiros caírem na água. Celeste permanece a bordo até o fim. O Titanic 3 afunda completamente. Hal, tremendo, está em um dos botes salva-vidas. De repente, ouve uma voz. Ele ajuda a mulher a subir no bote, mas, deitado, Hal ri amargamente, pensando na ironia de ter sobrevivido enquanto os outros morreram. Celeste tenta acalmá-lo, dizendo que ele fez o que pôde e deve deixar o resto para Deus. Hal, em silêncio, se vira para ela e, momentos depois, morre. Ele se transforma em um fantasma e mata Celeste. E assim o filme se encerra. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.